Olá! Parabéns por ter adquirido o seu Powder Mix, tenho certeza que ele vai facilitar muito o seu dia a dia do laboratório. O nosso processo ele vai triturar e homogeneizar ao mesmo tempo. Então você pesa a sua fórmula aqui no frasco, adiciona na máquina, depois de 4 minutinhos já está pronto para encapsular. Simples, mas eu quero trazer para vocês alguns detalhes que vão ajudar a aumentar ainda mais a eficiência do laboratório e das suas fórmulas terem melhor resultado. Antes de a gente continuar, vamos falar um pouquinho do que você recebeu. Você recebeu um equipamento, daqui a pouquinho a gente vai conhecer ele um pouquinho melhor. Você também recebeu as esferas, existem 2 tamanhos e uma pinça. Além disso, você também recebeu os frascos descartáveis. Eles são fundamentais para o processo. Tem 3 cores diferentes, eles podem tanto identificar visualmente as suas formas, como também proteger as fotossensíveis. Muitas vezes você tem uma vitamina C, por exemplo, é interessante usar um frasco escuro para evitar a oxidação com a iluminação do laboratório. O frasco ele tem algumas funções. Ele tem um formato específico para evitar o atolamento, tem uma trava que protege a sua fórmula de contaminação cruzada. O frasco também traz 2 marcas em baixo relevo que vão ajudar você a identificar as fórmulas de pequeno volume, aquelas que estão abaixo dessa marca, ou as de grande volume, as que estão acima dessa marca. O volume útil desse frasco é 350 cm³ ou 350 cápsulas 00. Então agora vamos conhecer um pouquinho do equipamento. O equipamento ele é simples, mas vale a pena a gente conhecer ele em mais detalhes. Aqui são as bandejas, onde você vai colocar o seu frasco descartável com a fórmula. Aqui, uma pergunta que eu sempre ouço é, tem posição? Não tem posição, desde que esteja com a tampa para cima, até porque ao contrário ele não encaixa. Então eu vou colocar aqui o meu frasco e o fecho garante a total vedação para a fórmula não escapar durante o processo. A sua máquina ela conta com um sistema de engate rápido, isso permite você trocar as bandejas para utilizar frascos de tamanhos diferentes. Atualmente a Powder Mix fornece 3 tamanhos de frascos. Para colocar de volta é muito simples, basta puxar aqui essa alavanca e ele já entra na posição. O equipamento tem 3 botões. O primeiro deles a gente diminui o tempo e no outro aumenta o tempo de maneira simples. E esse aqui inicia. Uma vez que a máquina estiver em operação, esses botões mudam as funções. Ele passa a controlar a vibração e esse botão a rotação. Então agora basta apertar iniciar, o equipamento já inicia a operação. São 3 intensidades de vibração ou desligado. E aqui na esquerda a gente tem 3 intensidades de rotação, de acordo com a necessidade da sua fórmula. Se você pressionar os 2 botões, o timer zerado. Aqui nós temos uma chave geral e os pés anti-vibração, que tem a função de evitar que a vibração do equipamento seja transferida para a bancada. Agora, num processo novo, você vai ter que adaptar o seu ambiente de trabalho para atender esse novo processo. E aí você vai precisar de algumas coisas. Como, por exemplo, os frascos descartáveis com a boca para baixo. Por que com a boca para baixo? Porque dessa forma você evita a contaminação cruzada. Suspensão de pós que tem dentro do laboratório acaba por entrando no frasco. Dessa maneira você protege a sua forma. E também protege da umidade que tem no ar. E isso vai garantir que não tenha adesão de pós durante os processos de mistura. As esferas têm um papel fundamental de realizar a trituração da sua fórmula. Então, em todas as fórmulas, nós vamos utilizar sempre 4 esferas, ou as pequenas de 12 mm ou as grandes de 20 mm. Você também vai precisar identificar as suas fórmulas. A gente recomenda você utilizar uma caneta como essa, permanente, para identificar o número da ordem de serviço em cada frasco com as fórmulas que já foram pesadas. Por que temos 2 tamanhos? Vocês se lembram que há uma marca em baixo relevo aqui no frasco? Fórmulas abaixo dessa marca são consideradas fórmulas de pequeno volume. E assim a gente recomenda a utilização da esfera de 12 mm. Então é bem simples, fórmulas pequenas, esfera pequena. Para todas as outras fórmulas a gente vai utilizar a esfera de 20 mm, sempre 4 unidades, tanto na de 12 como na de 20 mm. Então eu fiz a adição das esferas no meu frasco. Agora eu vou fazer a pesagem como já faço normalmente na farmácia.
Se vocês estão habituados em pesar no papel manteiga e depois levar para o grau, você faz a mesma coisa, pesa no papel manteiga e leva para o frasco. Se vocês já estão habituados a pesar diretamente no grau, você já pode pesar aqui no próprio frasco. Depois de feita a pesagem, nós precisamos fechar o frasco. Tenha sempre certeza de que você fechou completamente, para evitar que o cipó escape durante o processo. Outra coisa importante também é verificar se não ficou pó nas bordas do frasco. Aqui dentro não há problema, mas aqui se você deixar alguma quantidade de ativo, ele vai escapar quando estiver na máquina. A sua fórmula já está pesada, agora você já não tem mais suspensão de pós, contaminação cruzada. Uma vez que você fechou, ele fica lacrado aqui dentro. É preciso levar para a máquina. Então a primeira coisa é definir o que eu vou fazer com esse frasco que tem uma fórmula que ainda não passou pelo equipamento. Temos que deixar claro para a equipe onde eu vou deixar esse frasco aguardando para entrar no equipamento. Também precisamos definir quem será a pessoa responsável por abastecer a máquina, para que ela não fique parada. É importante ela estar sempre em movimento. Então a gente vem para a máquina e abastece. Lembrando que nós recomendamos 5 minutos para cada ciclo. É possível fazer em 4 minutos, mas por segurança, para vocês terem tranquilidade, coloca 5 minutos que vai ser o suficiente. No final do ciclo você percebeu que a velocidade foi reduzida e a vibração foi feita uma vibração específica para poder ajudar a soltar o pó que possa ter ficado aderido no frasco. Aqui já está pronta a fórmula, é direto para encapsular. Também precisa definir quem que vai desabastecer a máquina e onde será depositada essa fórmula que já foi preparada. Importante a gente separar aquelas que ainda não passaram pela máquina daquelas que já passaram. Agora sua fórmula já está pronta, saiu do powder mix e vai direto para encapsular. Os encapsuladores vão precisar também de alguns elementos novos para poder funcionar o processo. Como, por exemplo, a pinça que será utilizada para a retirada das esferas. Também teremos um recipiente onde você vai adicionar essas esferas que foram retiradas do frasco. Esse recipiente, ele pode ser utilizado com ou sem água, de acordo com a conveniência do seu laboratório. A água tem uma vantagem, que você vai evitar a suspensão de pós durante a operação do dia. Agora é hora de encapsular. Então primeiro a gente vai preparar o tabuleiro, monta o tabuleiro, abre todas as cápsulas, só então nós vamos abrir o frasco. Enquanto ele ficar fechado assim, não tem contaminação cruzada, não tem suspensão de pós, ele não está recebendo umidade, então a gente mantém ele dessa forma. O meu tabuleiro estando pronto, é a hora de abrir. A gente dá uma dica, a abrir sempre pelos cantos, que você vai abrir com muito mais facilidade. Agora eu vou retirar as esferas e colocar no meu recipiente próprio, onde elas vão ficar aguardando até a hora de serem higienizadas. E agora é a hora de colocar a minha fórmula no tabuleiro. Bom, agora eu preciso descartar esse frasco. O que a gente recomenda é você deixar na sua bancada de trabalho com a boca para baixo, evitando que tenha suspensão de pós enquanto você manipula as fórmulas. Agora nós iremos falar sobre a lavagem das esferas. Você recolhe todas as esferas, coloca num recipiente com água ou detergente neutro, mesmo que você já usa na farmácia, uma agitação por 5 minutos já deve resolver. O próprio atrito das esferas já garante a limpeza. Depois da lavagem, a gente recomenda levar para a estufa ou para a secadora. Na estufa, 60 graus por 30 minutos ou a secadora no ciclo da sua secadora. Assim a gente vai garantir a remoção de qualquer umidade que possa estar aderida nas esferas. Isso vai trazer qualidade para a sua forma. Dica importante, jamais utilize hipoclorito para fazer a lavagem das suas esferas. Elas vão abrir poros e elas vão passar a reter mais umidade e mais contaminação cruzada. Faça a lavagem da maneira tradicional, com o seu detergente comum. Se precisar clarear, a gente recomenda utilizar vinagre e bicarbonato de sódio, mas elas não têm contaminação cruzada, elas vão manchar, às vezes uma cúrcuma, alguma coisa que tenha tendência a atingir as esferas, mas isso não gera contaminação cruzada.
Para a higienização do equipamento, a gente recomenda um pano úmido, simples, e as bandejas você pode retirar e levar para lavar na torneira, só evitando água aqui no engate rápido para não reter pó aqui dentro. Também não recomendamos utilizar nenhum tipo de lubrificante, especialmente nos engates rápidos. Se precisar, entre em contato com a nossa equipe técnica e a gente vai avaliar a melhor solução para você. As bandejas possuem um silicone especial para garantir que não tenha nenhum vazamento de pós. Ao final do dia, quando a máquina ficar desligada a noite inteira, a gente recomenda você sempre destravar as bandejas, para que esse silicone não crie uma deformação. E uma questão importante de segurança: pode acontecer de você ligar o equipamento com as bandejas destravadas. Você nunca deve tentar segurar as bandejas, isso vai te machucar. Então, o que a gente recomenda? Desligar direto no botão da chave geral. Vamos fazer um teste. Basta você vir aqui e desligar. Aí você faz o fechamento. Liga e volta a operar com normalidade. Por fim, manutenção preventiva, nós recomendamos a cada ano entrar em contato com a nossa equipe técnica, o nosso atendimento, para verificar um equipamento de empréstimo e enviar o seu equipamento antes que ele precise de manutenção. Assim a gente garante que o seu processo siga com normalidade. E lembre-se, o frasco tem um custo, você precisa adicionar isso no custo fixo da sua fórmula, para garantir que isso não gere um prejuízo dentro da farmácia. Espero que tenha sido útil. Se faltou alguma coisa, se tiver alguma dúvida, entre em contato conosco, vai ser um prazer ajudar você.